Ai de mim, ai de mim, provocações, outra vez essa palavra na minha frente, provocações. E os gregos que iam falar essa palavra, não nós, Medeia devia falar provocações. É outra coisa, mas é Brasil. Portanto, vamos falar de provocações. 13 anos no ar, caminhando no incerto e idolatrando a dúvida. Agora, a metade do ano 14. Este programa pode não ser uma janela aberta para o mundo, mas é certamente um periscópio sobre o oceano do social. Provocações, provocações, street art, ou como diriam os brasileiros, arte de rua, pois é exatamente nesta modalidade street art que um brasileiro da periferia de São Paulo se destaca no mundo como grande nome da neovanguarda das artes plásticas. E não me venham dizer os paulistanos que não sabem quem é e nem o que ele faz. Há mais de 20 trabalhos dele nas ruas de São Paulo, verdadeiros murais, que parte da classe média ainda confunde com pichação. Ele vem aqui falar como foi a vida dele de Campo Limpo, periferia do sul de São Paulo, para o mundo. E o que mais quiser dizer, ele pode falar o que quiser, ele tem o direito de falar o que ele quiser, porque ele é Eduardo Cobra. E esse Cobra, ele escreve com um K. Coisas que dizem de você. Grande pintor realista, grande artista experimental. É isso mesmo ou eles estão exagerando? Eu agradeço, porque na realidade eu já fui chamado de vândalo, já fui chamado de vagabundo, fazendo o que eu faço. E hoje as coisas mudaram. Após 25 anos me dedicando à arte de rua, as pessoas passaram a perceber o meu trabalho de forma diferente. E hoje me chamam de artista. Eu acho que eles mudaram o mundo por tua causa. Bom, vamos lá. Deixa eu fazer uma pergunta simples para você. Obrigado. Quem é você e quem era você? Eu sou um típico brasileiro, paulistano, nascido na periferia de São Paulo, no bairro do Campo Limpo, que não teve muito acesso à informação, não tive acesso a boas escolas, boas faculdades, mas mesmo assim eu acreditei no meu sonho e me dediquei no caminho em que eu acreditava que era o melhor e o mais certo para a minha vida. Você põe na sua cabeça que sonhar é uma bobagem, ninguém tem que sonhar nesse país. Tem que fazer sem sonhar. Sonhar é um horror. Bom, vamos lá, outra pergunta. Quando e como você descobriu que a arte era melhor do que o resto? Desde sempre. Na realidade, enquanto eu estava na escola, os meus cadernos eram todos... não tinha nada escrito nos meus cadernos. Eles eram repletos de desenhos. Então, eu costumo dizer que as ruas sempre me atraíram mais. Os muros. Eu olhava pela janelinha ali, de onde eu sentava, e queria estar nas ruas, queria colocar as minhas pinturas nas cidades. Quantas vezes você foi preso como pichador? Eu cheguei a ser preso 2 vezes fazendo pichações na cidade de São Paulo e 1 vez fazendo grafite. Mas as 3 vezes eu estava fazendo ações ilegais na cidade. Como é que você se livrou? Eu fiquei durante as noites, detido, os policiais jogavam tinta, muitas vezes eu fui até agredido fazendo pichações. E eu tive sorte, porque eles chamaram meus pais, foi assim que meus pais ficaram sabendo que eu era um pichador. Então eu tive que aí me recuperar com toda a minha família, com toda a sociedade para sair livre disso. As suas primeiras influências foram americanas. Em seguida, as mexicanas. Explica isso para nós. Eu fazia parte de um grupo de break chamado Jabaquara Breakers, que é da cultura hip hop. Então, eu descobri aí dentro da cultura hip hop, que é algo típico dos Estados Unidos, os grafiteiros que pintavam os trens e os metrôs em Nova York na década de 80 e 70. E entre eles
Jean-Michel Basquiat, Kate Haring, que foram grandes expoentes na arte de rua. E eu me inspirei muito nessa cultura e nesses artistas. Então, esse foi o começo do meu trabalho nas ruas. Mas logo em seguida, após alguns anos, eu passei a conhecer os muralistas mexicanos, como Diego Rivera, o próprio Siqueiros, que faziam murais sensacionais, e eu me inspirei muito no tipo de linguagem que eles abordavam, que era completamente diferente da abordagem que os americanos utilizavam. E você, então, virou um muralista. Exatamente. Eu passei por esses processos, embora eu não acredite que seja uma evolução. Então, eu fui pichador, fui grafiteiro e, hoje em dia, o meu trabalho é um trabalho de muralismo. Dezenas de murais teus nos melhores pontos da cidade. A classe média já percebeu? Eu acredito que houve uma grande mudança, né? Primeiro, uma mudança que aconteceu na minha própria família, que me discriminava muito, que todos foram contra o que eu fazia. E segundo, nas ruas da cidade, que as pessoas também não percebiam qual era a minha intenção em colorir esses muros, né? Então, eles me agrediam verbalmente, etc. Mas agora... Eles sabem quem é o autor? Eu acredito que sim. Nossa, demorou um bom tempo. Eu acho que... É porque como foi feito por etapas, então eu vi os caras pintando lá, subindo nas plataformas, mas foi acho que 1 mês e meio, se eu não me engano, por aí. Eu acho que a diferença realmente é exatamente isso, é o pensamento por trás, né? Realmente aquele painel do Niemeyer é uma coisa totalmente planejada, pensada, tem uma ideia, tem uma razão de existir. E realmente o que está no muro, a pessoa tentou se expressar, mas de uma forma totalmente... Naquele momento ele passou por ali com uma lata de spray e foi aquilo que saiu. Ai, pintura em prédio, pichação, não deixa de ser uma arte. E aqui em São Paulo a gente tem bastante, né? Em janeiro deste ano, você estava grafitando um mural no Capão Redondo. Por que lá? Eu sou nascido na região, ali na região do Campo Limpo. Então, eu conheço toda aquela área do Capão Redondo. E eu queria realmente, após visitar vários países e colocar meus trabalhos em lugares como Moscou, Londres, Nova York, eu queria poder voltar um pouco atrás e colocar os meus trabalhos no lugar onde eu fui gerado. E qual é o tema? No Capão Redondo, o tema que eu abordei foi uma homenagem a um grupo que eu admiro muito, que é o grupo Racionais MCs, que inclusive eles são dali daquela região, que é um grupo muito admirado, acho que por muitos paulistanos e por muitos brasileiros, porque eles representam aí a voz da periferia. Os donos dos muros prometem jamais derrubar a obra, é verdade? Olha, a arte de rua, ela é efêmera, porque ela está sujeita às condições climáticas, de repente o imóvel onde eu pintei é vendido, alugado, eu já passei por vários que derrubaram, de repente o dono não quis mais, então não dá para ter uma garantia que esse trabalho vai permanecer. Quantos dias e quantas horas por dia sob o sol para completar o trabalho? Olha, eu sou hiperativo. Significa que eu trabalhei muito nos últimos anos e sigo trabalhando. Eu acredito muito no trabalho. Então, quando nós chegamos a um mural, nós começamos por volta das 9 da manhã e saímos às 8 horas da noite. Isso, sábados, domingos, feriados, toda a minha vida foi assim. Uma frase sua. Existe um preconceito para com a gente da periferia totalmente desnecessário por parte de quem mora nos lugares nobres da cidade. Não me diga isso, é verdade? Eu tenho absoluta certeza, principalmente por ter vivido já nos dois mundos. O que faz de você um artista de rua diferente dos outros?
Eu procuro pintar com o meu próprio pincel, seguir o meu próprio caminho, as minhas convicções, as coisas que eu acredito. Eu pinto aquelas coisas que estão dentro de mim, eu procuro colocar isso para fora e eu pinto porque é o meu hobby, é o meu prazer, é a minha paixão, é o meu amor. Eu faço por amor. Que horror, o amor é horrível. O amor é horrível, todo mundo sabe que o amor é horrível, e pior para você. Pesquisas com materiais reciclados, novas tecnologias e pinturas em 3D. É isso que faz de você um neo-vanguardista? Eu gosto muito de desafio, de experimentar realmente novas técnicas, novos materiais, embora o meu trabalho esteja alicerçado na memória, na história dos lugares. Sempre que eu viajo, eu procuro pesquisar a história. Eu gosto muito de imagens antigas, eu sou um colecionador de fotos antigas, mas eu procuro transformar essas imagens, que muitas vezes estão guardadas ali numa gaveta, né, trazer elas para uma nova realidade, trazer elas para a street art. Quantas pessoas trabalharam contigo em tudo que foi feito até hoje? Eu já trabalhei com alguns artistas e trabalho hoje com mais 3 ou 4 artistas que me acompanham em todos os murais. Todos eles são da periferia, trabalhavam como motoboys, entregadores de pizzas, coisas que na realidade não tinham a ver com a arte. Quer dizer, eles são auxiliares ou artistas? Na realidade, eles são artistas, eles complementam o meu trabalho e nós formamos uma equipe, nós formamos, na realidade, uma família. Projeto Muros da Memória. O que é isso e como é que funciona isso? Eu criei esse projeto com a ideia de criar contrastes entre as épocas, mostrar para as pessoas a importância da preservação do patrimônio histórico nas cidades, principalmente na cidade de São Paulo, que nós vemos aí, no caso, Avenida Paulista, por exemplo. Todos os casarões que estavam ali na década de 20, 30, que eram maravilhosos, todos eles foram demolidos, derrubados, para construir prédios envidraçados. Não que eu seja contra a evolução das coisas, mas eu acho que a gente tem que aprender a preservar um pouquinho da cidade. Muros da Memória. Redesenha a cidade na tua cabeça? Com certeza. Através desses muros, eu também pude conhecer uma cidade que eu não conhecia. Eu acho que é uma possibilidade dos mais jovens também perceberem essa cidade e as pessoas que viveram ter um momento ali nostálgico, né? Perceber como era bonita São Paulo da época dos bondes. Eu acredito que o grafite também é importante porque ele embeleza a cidade de alguma forma nesse mundo aqui de concreto e cinza que nós vivemos, né? Em um lugar apropriado, não em qualquer muro da cidade. A gente passa, não dá tempo de prestar atenção. O metrô sempre nas estações está sempre os trabalhos de arte lá para a gente, para a gente prestar atenção. Então a correria do dia a dia a gente não consegue prestar atenção, não presta atenção. Eu não sou muito intelectualizado nesse... Eduardo Cobra com K, do Campo Limpo para Paris. O que você foi fazer em Paris? Eu fui participar foi a primeira viagem internacional que eu fiz e logo nessa primeira viagem eu já fui participar de uma exposição como convidado ali no Carrossel do Louvre. Foi uma experiência sensacional. E o que mais rolou em Miami, Boston e Moscou? Eu fui convidado pelo governo em Moscou e pintei um mural em um local onde a street art não era permitida e até hoje ainda não é. Então eles utilizaram o meu trabalho ali na região do Teatro Bolshoi. Nos Estados Unidos eu tenho feito uma série de trabalhos em Los Angeles, em Palm Beach. Agora eu estou com um mural grande para fazer numa faculdade em Boston. E agora no ano que se passou, nós fizemos 2 trabalhos grandes e mais uma exposição durante a Art Basel em Miami. Em quais cidades do mundo há pinturas murais suas?
Olha, eu já pintei em Lyon, que é uma cidade na França, uma cidade maravilhosa, sul da França, espetacular. Nos Estados Unidos, o lugar onde meu trabalho está mais concentrado hoje é realmente nos Estados Unidos. Em Londres também, eu já pintei. Na Rússia, já pintei alguns outros países aqui da América Latina. Então, estou distribuindo Mas meu Lyon trabalho. é maravilhoso, hein? Maravilhoso, maravilhoso. E do Brasil? Do Brasil, eu já pintei praticamente pelo menos umas 10 capitais diferentes aí. Então, vou perguntar uma coisa para você que importa muito a sua resposta para mim. Como é que está o seu país? Olha, eu acredito que está, pelo menos no meu ponto de vista, evoluiu em alguns pontos, porém, nós estamos sofrendo ainda com muitas coisas que nós sempre sofremos, né? Então, nós precisamos melhorar muito ainda, criar uma visão muito diferenciada do que está acontecendo hoje, principalmente na periferia. Eduardo Cobra, Cobra com K. Você tem alguma emoção cívica ao ouvir o hino nacional? Com certeza. Olha, eu acho que por mais desafios que o Brasil nos ofereça, eu sou um brasileiro e eu tenho aí o privilégio de, mesmo sem ter cursado um nível superior, poder expor o meu trabalho em outros países. Então, eu acho que isso mostra que todos nós, batalhando, estudando, pesquisando, somos capazes de conquistar o mundo. Eduardo Cobra, o que você está lendo atualmente? Olha, eu, sinceramente, eu busco muita informação em livros de arte, apesar de eu ser autodidata. Então, eu tenho pesquisado muita coisa em relação à história de pintores que eu admiro, como Andy Warhol, como o próprio Portinari, como Di Cavalcanti, tantos pintores como Volpi, vários muralistas importantes hoje na história, como Banksy, Shepard Fairey. Então, tem tantos artistas que eu não pude conhecer. Eu entrei numa galeria de arte pela primeira vez, eu já tinha quase 30 anos de idade. Então, eu realmente não tive acesso a essas informações e hoje eu estou correndo atrás do tempo perdido. Você é religioso? Eu não sou religioso, mas eu creio em Deus absolutamente. Explica melhor o que é isso. Tudo que tem um designer, tudo que tem um design, existe um designer por trás. Então, eu vejo o mundo e todas as criações feitas por um designer que é Deus. Quem maior mal causou ao mundo? A religião ou os bancos? De qualquer forma, foram os homens, né? Porque, na realidade, o mundo poderia, e ele é um lugar bom, mas os homens destruíram tudo, acabaram com a natureza, acabaram com as cidades, acabaram com a vida de uma forma geral. Por quê? Por conta de toda a ganância em volta do dinheiro, destruímos tudo. Você mente? Já menti muito, estou tentando melhorar. O que faz em você lembrar Portinari? Portinari, primeiro pela importância, eu acredito que seja o maior muralista que o Brasil já teve, com trabalho, por exemplo, na ONU, trabalhos importantíssimos, belíssimos, bem pintados, bem feitos realmente. Então, é um trabalho que, a partir do momento que eu passei a conhecer, a cada dia que eu conheço mais, a cada dia que eu pude ver trabalho do Portinari, eu admiro mais e é um artista realmente que eu me inspiro. Como é que você gostaria de morrer? Como eu gostaria de morrer? Eu não tenho medo nenhum da morte. Eu acho que a morte, ela não é um problema, é uma... Mas você vai ficar no hospital com aquele negócio assim e tal? Não, eu gostaria de morrer de forma rápida, sem sofrimento. É uma coisa que ninguém pensa, viu? Havendo reencarnação, como e onde você gostaria de voltar? Eu não acredito em reencarnação. Eu acredito que nós temos uma condição
de resolver os nossos problemas enquanto nós estamos aqui na Terra, enquanto nós estamos vivos. Eu acho que depois que nós morremos, nós não podemos mais voltar atrás de coisas erradas que nós fizemos, não podemos mais pedir perdão, não podemos mais resolver nada. Morreu, acabou. Quem você não pintaria num mural de jeito nenhum? Eu não pintaria os nazistas, nenhum deles. Diga uma coisa, qual pergunta você gostaria que eu tivesse feito, mas eu não fiz? Talvez sobre os próximos trabalhos que nós vamos realizar, algo do tipo. Então responda. Depois de algum tempo fazendo trabalhos no exterior, esse ano nós fomos convidados para pintar em 9 países diferentes. Eu estou agora me preparando com uma exposição com 12 obras e mais 2 murais em Roma. E depois nós vamos passar pela Dinamarca, pela Suíça, os Estados Unidos. Então, vários lugares, vários países diferentes. Então, é uma evolução grande. Eu vou poder estar indo com a minha equipe. A decadência é uma virtude, hein? Me diga uma coisa, para a gente terminar a nossa entrevista. Eduardo Cobra, o que é a vida? A vida é um aprendizado diário. A vida é aprender a perdoar. A vida é aprender a respeitar todas as pessoas, independente da sua religião, independente da sua classe social. A vida é viver em harmonia, a vida é poder entender e compreender a dificuldade do próximo, a vida é poder nos concentrar em evoluir e não em criticar as outras pessoas. Eduardo, o que é a vida? A vida, ela tem que ser vivida. A vida não é fácil. A vida, ela é muito difícil. E tudo que você fizer vai repercutir em algum momento. Tá bom. Então, daqui um abraço para a gente terminar. É a única coisa falsa do programa, é o abraço. A arte, meus amigos, não é um espelho do mundo, é sim uma ferramenta para consertá-lo.